14 horas e 32 minutos. Agora a gente já trocou aqui, já fez a substituição de entrevistado. Vamos conversar agora com o deputado estadual, doutor Iglesio, né? Iniciou neste ano seu primeiro mandato de deputado estadual em uma legislatura nova, em um momento novo, né? Na política maranhense e principalmente na política nacional, né? E aí coincidiu hoje de estar aqui bem em meio a essa explosão aí de informações, por mais que as notícias estejam nas páginas policiais, mas se trata de personagens políticos, né? E que no que se refere à prisão do ex-presidente Michel Temer, né? E isso tudo demonstra a modificação e a mudança, a metamorfose que a sociedade tem passado em relação à política e também aos políticos. E eu particularmente considero o doutor Iglesio um desses personagens que muda a imagem do político tradicional e a gente vem para um político mais, podemos dizer assim, contemporâneo. Vamos tentar encontrar um termo, porque se a gente falar em nova política, a gente acaba caindo numa vala comum aí que já não é tão boa nos dias de hoje. Mas um político contemporâneo que traz boas ideias. Doutor Iglesio, é um prazer lhe receber aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mônica. Satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Timbira. Muito tempo que não te via, Renatinho. Te encontrei esbelto. A última vez que a gente conversou, acho que foi na outra emissora lá. Foi, né? Na capital ainda, na finada. Mas para mim é uma satisfação grande, já pegando um pouquinho aí a respeito dessa tua fala aí, o que é nova política. Para mim não existe essa coisa de nova política, velha política. Acho que tem política que você faz com qualidade, que você coloca as pessoas no centro realmente, que você utiliza mecanismos óbvios aí de legalidade, de controle social junto, né, de participação de outros atores na definição das ações, como que isso acontece, discutindo realmente com a sociedade civil, com representantes da sociedade, dos setores diversos, interagindo realmente com membros do executivo, do poder judiciário, conversando. Política que faz colocando pessoas no centro das coisas. Isso aí é boa política que eles chamam de velha política, que eles tentam associar aí com uma coisa pejorativa. Não creio que seja por conta do fatalismo geracional. Penso que realmente a gente tem que estar mais preocupado realmente com os princípios. Tem político aí que você vai ter 80 anos, são grandes políticos, como a gente já teve, e tem políticos aí de 25 anos que são péssimos exemplos. Então a gente não tem realmente como separar isso aí do ponto geracional, no meu entendimento, mas separa do ponto de vista dos princípios de cada um. Então, acho que a gente resume esse grupo. Quem realmente faz política, olhando para frente, e quem faz política olhando para si, que é essa política ruim e de resultados cada vez mais trágicos e que hoje colhe, por exemplo, com a prisão de mais um ex-presidente do Brasil, um exemplo negativo, né, de política realmente voltada para interesses oligárquicos, patrimoniais, né, essa política que o PMDB, que tirou o P do nome para tentar fazer uma reestilização, né, uma gourmetização do partido, mas que continua aí com as mesmas práticas. Isso aí é o que a gente não compactua e procura trabalhar diferente mesmo. Doutor Iglesio, você como médico vem dando uma atenção especial à área da saúde. Queria que você falasse dos seus projetos nessa área, né, a gente vem aí sempre vendo que você tem uma preocupação especial com melhorias no serviço do SUS. Eu tento trabalhar de 3 formas. Uma é continuando como médico ativo dentro do Sistema Único de Saúde, a gente continua operando, continua atendendo, claro que em uma escala menor, porque a conciliação temporal de tantas atividades aí, ela não permite você manter a mesma carga horária em cada uma delas. Fui forçado, portanto, tirar um pouco da carga horária de médico para inserir a atividade parlamentar. Então, um dos eixos é justamente continuar trabalhando para manter o entendimento e a sensibilização do mandato com o Sistema Único de Saúde, que atende mais de 90% dos maranhenses, bate aí perto de 95% dos maranhenses enquanto usuários do Sistema Único de Saúde. O segundo ponto é a atividade fiscalizatória. Como vice-presidente da Comissão de Saúde, a gente está em contato, fazendo visitas, conversando com agentes, participando realmente de proposições, melhoria de projetos aí de lei que chegam a casa. E o terceiro é o próprio mandato em si,
como propositor de leis que visam melhorar a saúde. Um exemplo clássico que a gente tem utilizado aí de quando assumimos o mandato até agora é a Lei de Incentivo à Saúde, que foi uma proposta que nós elaboramos com base em experiências anteriores de Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentamos esse anteprojeto à Casa Legislativa para que seja enviada como indicação ao governo do Estado. Já fizemos a parte política, conversamos com o secretário da Fazenda, secretário de Comunicação e Articulação Política, já conversamos aí, inclusive, com o governador para que ele analisasse. A gente está na expectativa realmente que esse anteprojeto se converta num projeto que o governo do Estado possa apresentar. Por que o governo do Estado tem que apresentar? Porque envolve renúncia de ICMS, de imposto. Todo projeto pela Constituição, artigo 43 da Constituição Federal, é um projeto que versa sobre isenção, renúncia fiscal, tem que ser de apresentação privativa do chefe do Poder Executivo. Então, a gente espera que esses recursos aí de ICMS, que as empresas possam doar realmente para serviços de saúde, aquisição de equipamentos, custeio de alguns tipos de tratamento. A gente espera arrecadar não menos que 30 milhões de reais por ano inicialmente com esse projeto. É um projeto tão bonito que ele parte justamente da participação de empresas no estado de São Paulo, por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, que tem uma filantropia muito intensa dentro do hospital. Ele estimula essas empresas a participarem do sistema de saúde, porque hoje a carência maior nossa de recursos do SUS é recurso financeiro, não é recurso humano, não é recurso material. A gente precisa realmente de dinheiro para custear a saúde do Maranhão, a saúde que, querendo ou não, expandiu bastante em termos de pontos de atendimento e cada vez vai ficando mais caro, porque tem inflação no sistema de saúde. A gase que custa hoje R$1, daqui a um ano ela está custando R$1,20, daqui a 5 anos ela custa R$2 e precisa de mais recursos progressivamente. E hoje a gente tem um problema o quê? Crise. Crise econômica reduz o quê? Reduz IPI, reduz imposto de renda, que é onde sai o recurso do Fundo de Participação Estadual. Então você reduz o dinheiro, obviamente, para a saúde. Então a gente tem que buscar recursos. Essa lei é uma lei que eu considero maravilhosa, tão boa, que já recebemos contato até de deputados do estado do Pernambuco querendo apresentar um anteprojeto semelhante a este, para que a gente possa, e assim, é bom demais, é reconfortante isso, e nos deixa muito alegres, porque quando você já tem, você nem apresentou o projeto, mas a mera divulgação do anteprojeto já faz com que parlamentares em outros estados, através das redes sociais, tenham acesso, nos liguem realmente para a gente falar um pouco do projeto, para que eles possam, de repente, reproduzir uma experiência que a gente está para vivenciar aqui no estado. Para nós isso é muito reconfortante. Então, agimos nesse tripé, trabalhando pelo SUS como médico, fiscalizando no papel de vice-presidente de uma comissão de saúde e, obviamente, legislando a respeito do tema. Então, acredito que a gente tenha um trabalho que, apesar da inicialidade do mesmo, ele esteja tendo uma boa repercussão. Na área da saúde do SUS, especificamente, né, o governo Bolsonaro já manifestou a intenção de tirar esse contingenciamento de um percentual mínimo a ser investido em saúde, educação, enfim. Como é que você vê isso? Você teve recentemente também no encontro nacional, né, do PDT, e acredito que o partido já tem uma posição em relação a isso. É a chamada desvinculação de receitas, né, da União, de gastos obrigatórios. Você, ao invés de fazer um investimento aí no estado, se eu não me engano, da ordem de 12% mais ou menos do orçamento, o município de 20 até 25%, que é o teto. A partir do momento que você coloca isso aí em todos os níveis, e principalmente no nível federal, vejo como uma situação perigosa, principalmente nas áreas de saúde e educação. É favorável ao mercado, óbvio que o mercado realmente quer garantia de que o dinheiro possa a qualquer momento ser utilizado para pagar dívida, para pagar juros de dívida pública, né? Então a gente tem que ter realmente cuidado para não deixar isso impactar mais ainda o SUS. Eu lembro toda entrevista, todo canto que eu vou, em todo o ambiente, eu posso abrir a boca para falar qualquer coisa, eu sempre lembro, nós estamos aí com congelamento de tabela SUS há 12 anos, não é fácil. 12 anos você comprava alguma coisa com R$50, por exemplo. Hoje em dia, se você for no supermercado com R$50, você sai aí com 3 caixas de manteiga, né? Hoje em dia. Então, assim, o poder de compra da moeda, a despeito da inflação, do ponto de vista de gráfico, de índice, ela não ser tão absurda, mas o real da economia, a inflação do trabalhador, do assalariado, ela é altíssima. Então, hoje quem ganha um salário,
né, a gente tem, né, fica extremamente desapontado com a pessoa ganhar um salário hoje e tentar pagar uma conta de energia num supermercado e qualquer outra despesa correlata, né, para sobrevivência. É muito difícil. Muito bem, falando, além dessa questão da saúde, eu vi aqui que dentro desse anteprojeto tem também uma recomendação sua para destinar um recurso para as mulheres fazerem um pré-natal, aquela questão do atendimento preventivo, né? Tá, na verdade, isso aí foi uma participação que nós tivemos recentemente na situação de falta de UTIs, que a gente ainda tem um déficit de UTIs aqui da ordem de 276 leitos de UTI neonatal e em torno de 370 leitos de UTI pediátrica. Um caso do menino Pedro, que ganhou uma comoção aí de redes sociais, creio que há 2 finais de semana. Nós tivemos a oportunidade de participar da entrega do projeto ali do cheque gestante, sim, cesta básica. É um projeto, inclusive, do governo do estado, que partiu daquele suposto aumento de impostos que teve no sim, final do ano passado, que fez tanta confusão. Pois bem, aquele pequeno acréscimo ali que teve na gasolina, foi feita uma compensação para que a gente pudesse beneficiar inicialmente com 20 milhões de reais, mais ou menos 22 mil gestantes no Maranhão. 22 mil gestantes que não conseguem, principalmente, fazer o pré-natal por motivos óbvios. O principal deles, a falta de educação, mas também a falta de assistência, de condições mínimas de deslocamento para chegar, para ter um médico, para que ela possa fazer 6 consultas no pré-natal, para que a taxa de transmissão de sífilis congênita no estado do Maranhão não chegue a alarmante 60% ainda, né? Que é absurdo que a gente tenha a taxa de transmissão desse nível aí, que a gente não consiga verificar anomalias fetais ainda numa fase que a gente pode fazer alguma previsão de um parto difícil para encaminhá-la para fazer seu parto num local que tem uma estrutura adequada para recebimento da criança. Então, para que a gente deixe de ter uma mortalidade de óbitos neonatais, na verdade, de 44 a 121 óbitos por 100 mil, para 6, um dia, que é o índice que a gente tem no Japão, por exemplo. Aqui nós estamos ainda com as crianças morrendo 20 vezes mais que no Japão. Isso a gente está tratando de um cenário que é um cenário quase de genocídio, quando a gente tem nessa situação. E é difícil assim, por omissão de prefeituras lá na frente, que não cumprem o seu papel de fazer atenção básica. Isso é papel da prefeitura, lá no município, que precisa fazer com que tenha ali um profissional que não precisa ser um ginecologista obstetra, não. Um médico generalista realmente funcionando, atendendo com o mínimo de condições para trabalhar, para fazer as consultas e identificar uma eclâmpsia. Aqui no Maranhão nós temos ainda 20% de mortalidade, a mulher chega com a pressão alta no momento do parto, uma crise hipertensiva, ela tem chance de 20% de morrer. Então isso aí é absurdo, a gente tem que realmente melhorar essa assistência, e iniciativas como essa. Aumenta um pouquinho na gasolina, aumenta, mas nós estamos fazendo aí por motivo nobre, que é melhorar a assistência pré-natal para que os filhos realmente daqueles que são desassistidos pelo aparato estatal, eles realmente tenham uma chance mínima de sobrevivência. Aliás, em relação a essa preocupação sua, o governo do estado lançou agora, recentemente, o cheque cesta básica gestante, né? Que vai dar essa ajuda, né, financeira de R$900 a grávidas de baixa renda, mas com essa contrapartida que você citou, que são as 6 consultas, né, do pré-natal, e inclusive pós-parto, elas são orientadas. 3 consultas do recém-nascido. Então é importante, né? As consultas de puericultura, que chamam. Ela tem que atender esse calendário, né? Inclusive tem uma seleção para que não seja sempre concedido à mesma mãe o cheque, com todo um cuidado realmente para não fidelizar, por exemplo, uma gestação por conta de uma entrega de um benefício de R$900, né? Então, assim, eu penso que o projeto foi apresentado naquele dia pelo secretário Carlos Lula, um projeto que as coisas realmente estão bem alinhadas, bem amarradas, para que o benefício realmente alcance a sua finalidade social, que é o quê? Redução de mortalidade infantil no estado do Maranhão, que ainda é assustadora. Muito bem, deputado, fugindo um pouquinho da área de saúde, que você fica muito à vontade lá, por ser médico, mas como deputado tem que atuar em todas as áreas, né? Tem aquele craque de futebol que tem que jogar em todas as posições. Eu andei pesquisando, e também a sua assessoria passou informações, que hoje existe um projeto de lei que destina 20% das vagas do concurso de soldado para policial militar e para o bombeiro militar egresso da escola militar. Hoje em dia a gente sabe que
os estudantes da escola militar eles já não vão para a carreira militar, né? Só estão lá porque às vezes tem vínculos, mas não vão. Como é que foi pensado isso? E para isso também não seria necessário o aumento de escolas militares pelo estado do Maranhão? Hoje nós temos 7 no estado ao todo, a tendência é inaugurar ainda este ano mais 3 escolas. O número de egressos, obviamente, ele vai aumentar. Quanto mais egressos você tem, mais direcionamento em busca de oportunidades de trabalho você precisa. E, naturalmente, quem tem uma história aí de ensino dentro de um colégio militar, ele vai buscar continuidade na carreira. Seja, obviamente, por passar num concurso para cargos diversos, ou até adentrar na continuidade, que seria o curso de formação de oficiais na UEMA. Nossa iniciativa aí, ela visa justamente qualificar nossas polícias. A gente vê o tempo todo a corporação militar sendo alvo de algumas críticas, algumas delas são justas, algumas não são injustas, mas o que a gente tem que ver enquanto ente parlamentar é buscar soluções. Como qualificar melhor nossas polícias? Penso que quando você garante uma cota mínima aí a pessoas que foram egressas de escolas militares, que já têm toda aquela bagagem da educação militar de berço, né, fazendo uma colocação mais simbólica, você tem ali o militarismo de berço, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, você, obviamente, tem a condição de pegar alguém mais propício a ter uma boa formação militar. Então, a gente humaniza, acredito que possa humanizar melhor as nossas polícias e realmente fazer com que as próprias escolas militares, de alguma forma, elas cumpram seu papel social. Então, penso que o projeto é vantajoso e digo isso pela ótima recepção que tivemos pelo coronel da PM, o coronel Luongo, e pelo coronel Célio Roberto do Corpo de Bombeiros. Ambos ficaram extremamente felizes aí com o projeto e penso que os bons resultados que a gente tem colhido aí com a experiência das escolas militares do Maranhão, eles possam ser aperfeiçoados no momento que a gente traz essas estruturas aí para o centro do debate, inclusive do sistema educacional. Além disso, na pauta da segurança, apresentamos aí também um anteprojeto que ele regulamentará, caso o governo do estado consiga realmente apresentá-lo, o pagamento por informações, né, criminais nesses processos de investigação aí pela Polícia Civil, a pessoas que colaborarem realmente com informações dentro desses processos, para que a gente consiga fortalecer as nossas ações de inteligência. Tem uma visão muito clara de que a polícia, a ação policial, ela deve ser muito mais de inteligência do que de repressão. As polícias com caráter eminentemente repressivo, cada vez mais, elas têm perdido sua função dentro dos países mais desenvolvidos. A gente tem que ter um olhar nesse sentido de evoluir para uma polícia que tem ações de inteligência mais destacada em comparação com as ações de repressão ou truculência, muitas vezes, que é a exacerbação não republicana dessas ações repressivas. Então, penso que qualquer ação que favoreça a inteligência policial, ela claramente é benéfica à sociedade. E a conversa inicial com o secretário Jefferson Portela ontem foi de que é um projeto que traz vantajosidade realmente para a estrutura da Secretaria de Segurança Pública. A gente espera também ser mais um projeto que a gente aprove. Essa semana, aliás, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão homenageou, uma merecidíssima homenagem, né, os bombeiros que se destacaram na ação lá em Brumadinho, né? Que nos deram muito orgulho como maranhenses. Inclusive, foi no primeiro dia de trabalho, nós fizemos a indicação de uma moção de aplausos a estes bombeiros, né, que foi seguida pela indicação da medalha a Manuel Beckman pelo deputado Neto Evangelista, a todo o destacamento, homens e mulheres que participaram da missão. Ontem, inclusive, houve a cerimônia e aproveitamos, inclusive, esse gancho para fazer a apresentação desse anteprojeto de lei aí da questão das escolas militares no Maranhão. Muito bacana. Bem, mudando aqui também um pouquinho de assunto, era para ter sido votado hoje na Assembleia Legislativa o projeto lá, o programa Habitar no Centro. Habitar Centro. Habitar Centro, que visa transformar os casarões, aqueles imóveis abandonados, em locais habitáveis. O que aconteceu e qual a sua participação nesse programa? O Habitar Centro, nós apresentamos uma emenda, ele é um projeto muito vantajoso, ao meu ver, porque ele vai buscar a revitalização aí de uma área que tem 4.300 imóveis, mais ou menos, né? Que é o centro histórico. Ele se reduz, no caso, como a iniciativa estadual, ele tem que tratar dos 3.000 imóveis, mais ou menos, que são tombados pelo patrimônio estadual. A semelhança do projeto Adote um Casarão, que foi um projeto que
concede uma isenção tributária de dívida ativa com o Estado para quem for, como empresário, adotar realmente um casarão para fazer a conservação ou instalar seu negócio nele. Da mesma forma, foi orientado para as pessoas que quiserem morar ou utilizar da atividade de habitação como uma forma realmente de ganhar, por exemplo, alugando um imóvel lá com finalidade de habitação, e por isso o Habitat Centro. É um projeto muito bom, mas sempre digo que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nós apresentamos inicialmente uma emenda que dobra a multa para quem fizer malversação do incentivo do projeto, óbvio, porque só com o valor da isenção isso aí era vantajoso para quem chegava lá, por exemplo, tem uma dívida de 30 mil reais com o governo do estado. Ah, ótimo, vou fazer uma reforma numa casa e vou habitá-la, para dizer que vou habitar. Você vai lá, abate os 30 mil reais da sua dívida, não finaliza a sua reforma no Habitat Centro, todo aquele período que a gente sabe que o Estado normalmente tem dificuldade de fazer a fiscalização por questões óbvias, estruturais, de recursos humanos, a pessoa fica 2, 3 anos ali sem correr juros e multas da dívida. Então a gente pensa que dobrando esta multa realmente para quem fizer malversação do projeto, aí sim a gente consegue ter uma finalidade que a lei seja realmente cumprida. Uma outra discussão que a gente entrou é que a gente pensou inicialmente o quê? Se você só concede num curto espaço de tempo aquele benefício e ele não se estende pela janela do tempo, daqui a 5, 10 anos a pessoa pode olhar para trás e verificar qual foi a vantagem que eu tive hoje de morar ainda no centro. Para nós, imaginamos que a continuidade dessa vantagem seja você ter um incentivo em algo que seja recorrente. E o que é mais recorrente hoje para nós do que uma conta de energia que é excessivamente alta, onerosa? A ideia nossa foi justamente apresentar um projeto que reduza 50% o ICMS de quem habita esses prédios no centro histórico, nessa área de tombamento estadual, ou utiliza como ponto de negócios, por exemplo, uma cafeteria, uma padaria, um restaurante. Qual que é a maior despesa fixa hoje que empreendimentos dessa natureza têm? Conta de energia. Então, quando você coloca um incentivo a esses negócios, essas pessoas que moram na região com a conta, você consegue realmente trazer vantajosidade à permanência em longo prazo do centro. Qual que é o problema? Nós não conseguimos apresentar isso como projeto de lei, vedação da Constituição Estadual novamente. Então, nós tivemos que essa parte apresentar como anteprojeto para que o governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, leve ao CONFAZ, porque o STF hoje em dia já normalizou que não pode ter nenhum estímulo em termos de tributação, nenhum incentivo financeiro que você faça realmente sem estar combinado no CONFAZ, sob pena de ter concorrência desleal, guerra fiscal entre os estados. Então, leva-se para o CONFAZ, espero que a gente leve agora em abril, para que a gente já possa realmente trabalhar pela aprovação desse projeto em momento posterior. Muito 14 horas e 55 minutos, programa Contraponto desta quinta-feira, recebendo aqui o deputado estadual pelo PDT, doutor Iglesias. Você pode enviar sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, 992326290, ou participar ao vivo no 2108-6329. Jorjão Dongelim manda boa tarde para nós, aqui todos no estúdio, Renato Júnior, Mônica Moreira Lima e o deputado doutor Iglesias. Estamos aqui durante essas 2 semanas sem a presença do Ibson Lima, que está de férias em Nova York. Temos a participação aqui do Anjoran também através do WhatsApp, 992326290. Boa tarde, Anjoran. Boa tarde, minha querida rainha do rádio, Mônica Moreira Lima, Renato Júnior, nosso consultor político, todos que fazem a nossa querida Rádio Timbira e ouvintes do Contraponto. Uma boa tarde especial ao deputado estadual Iglesias. Boa tarde, deputado. Deputado, como médico, como Vossa Excelência avalia a saúde do Brasil e, em especial, a do Maranhão? Como político, que avaliação Vossa Excelência faz da conduta de alguns parlamentares que fogem do compromisso de campanha para com os seus eleitores? E, por fim,
Em uma escala de 0 a 10, que nota o senhor atribui ao governo Flávio Dino e o que está faltando para o desenvolvimento e crescimento do nosso Estado e melhorar a qualidade de vida do seu povo? Um grande abraço do Anjorã, o anjo amigo do rádio. Pode responder. Posso responder? Pode. A visão que eu tenho hoje do Sistema Único de Saúde do Brasil, né, do sistema público principalmente, que é o que a maioria das pessoas utilizam, independente da região, né, utiliza-se menos no Sul e Sudeste, vai a região Norte e Nordeste utilizando bem mais, né, é que é um sistema que está chegando ao limite, ao colapso. Por quê? Porque ele não está encontrando formas de se financiar. A população brasileira ela está envelhecendo, uma população que envelhece, que não fez medicina básica, de atenção básica, ela colhe, obviamente, problemas mais graves. O hipertenso, que era para ser leve, ele passa a ser um hipertenso grave, com complicação cardiovascular. O diabético, que começa com uma mera resistência à insulina, ele termina como alguém que vai fazer amputação e vai precisar ser reabilitado. Então, as nossas omissões no passado são os nossos problemas do presente e são nossas preocupações no futuro, né? Então, eu penso que a gente hoje enfrenta uma situação que é um cenário um tanto quanto sombrio. No Maranhão não é diferente. Quanto maior a presença e a necessidade do SUS, obviamente as contradições, os problemas, eles vão aparecer numa maior escala. Vejo que hoje há ainda o compromisso do governo do Estado em aumentar as frentes de atendimento, mas passamos por dificuldades, passamos por falta de recursos, passamos por crise de financiamento. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que estruturar a rede de uma forma inteligente, hierarquizada, funcional, para garantir a maior quantidade e a melhor qualidade de atendimento possível, com o mínimo de aplicação de custo, na verdade, de gasto. Então, é o nosso desafio. Mas o cenário por curto prazo, ao meu ver, não é favorável. Nós temos realmente que lutar aí contra uma maré realmente extremamente desfavorável no atendimento do Sistema Único de Saúde. Ok, nós vamos dar um rápido intervalo aqui no programa Contraponto e voltamos mais 10 minutinhos só com o deputado, que ele tem um compromisso e está com um pouquinho de pressa, tá bom? Rapidinho. Estamos apresentando Contraponto. 15h04, eu sou Mônica Moreira Lima, aqui na apresentação do Contraponto, juntamente com o Renato Júnior. Estamos recebendo hoje o nosso convidado, o doutor Iglesio, que é deputado estadual pelo PDT. Falamos aqui já no primeiro bloco aqui um pouco sobre alguns projetos dele na área da saúde e participações através do nosso WhatsApp 992326290 aqui. Boa tarde, quem manda aqui um alô para nós aqui, uma boa tarde para mim, para o Renato. O deputado é o Regis Motense, obrigada para você também, obrigada pela audiência. Também temos a participação aqui. Oi, Mônica. Assinou? Não assinou. Oi, Mônica e Renato, boa tarde. Quero aqui saudar o deputado doutor Iglesio. O Fernando da UPA do Coatraca, é isso? Não, da Cidade Operária. O Fernando da UPA da Cidade Operária diz que trabalha com o Jorge e é militante do PDT. Dá os parabéns ao doutor Iglesio e deseja boa sorte nessa sua carreira, agora como parlamentar, nos representando na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Diz, estamos juntos. Fernando, um abraço. Obrigado aí pelo carinho, amigo. Muita gente agora tem como acompanhar, estava comentando aqui, né, os trabalhos da Assembleia Legislativa, cada vez mais transparência, e as audiências, né, e as sessões são transmitidas ao vivo, também nas comissões. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho nessa Comissão de Assuntos Municipais que você preside, o que tem sido discutido lá, que propostas estão sendo apresentadas nessa área? As primeiras reuniões, realmente, elas têm versado sobre definição de limites territoriais. Fizemos agora a aprovação de uma alteração entre os municípios de Santa Luzia e Alto Alegre do Maranhão, nessa semana, inclusive, projeto do deputado Zé Inácio Lula, e também fizemos já uma audiência com a Prefeitura de Lagoa Grande do Maranhão, prefeito Francisco Freitas,
e a Prefeitura de Itaipava do Grajaú, que mandou representante. O prefeito, infelizmente, não conseguiu participar. Ao mesmo tempo, pegamos uma série de processos de povoados, distritos aí de municípios do Maranhão que têm vistas a processos de emancipação. Estamos fazendo uma análise muito criteriosa deles, porque eu, assim, sou, em geral, no estado como o Maranhão, sou contrário à criação de novos municípios, a não ser casos realmente em que tem uma inequívoca, uma comprovada viabilidade, porque o que a gente mais tem aí nessa última leva de criação de municípios que nós tivemos são cidades que foram criadas que não têm a mínima estrutura de funcionar, funcionam às custas aí de funcionalismo da prefeitura, assistencialismo mais simples aí de políticos lá dentro, de aposentadoria rural, o mínimo possível, um município completamente sem viabilidade que passa por uma agonia financeira tremenda, atrasando folha de salários 2, 3, 4, 5 meses. Então, não é isso que a gente quer, a gente tem um entusiasmo pela pauta municipalista, obviamente, mas por uma municipalidade responsável, um município que exerça seu papel de ente federado garantido pela Constituição, com todas as prerrogativas, subsídios para realmente executar na plenitude as suas funções de garantidor das liberdades dos cidadãos e cidadãs, obviamente, mas também dos direitos de saúde, educação, coisas que a gente não tem observado na maioria desses municípios que foram criados de maneira equivocada, ao meu ver. Você também defende a criação do botão de pânico nos ônibus? Na verdade, isso é uma experiência mineira, isso aí foi implantado na cidade de Belo Horizonte há algum tempo. Para você ter ideia, foi uma experiência que reduziu 75% a quantidade de incidentes, de assaltos e abordagens dentro de ônibus na capital mineira, um projeto interessantíssimo. Nós temos uma limitação de ordem legislativa, que isso é uma matéria, por exemplo, que para São Luís e para cada cidade que porventura tiver um sistema de transportes públicos, cada cidade, os seus ônibus municipais, locais, que fazem o transporte entre os diversos bairros, eles têm que criar essa lei. A nossa competência legislativa, enquanto estadual, né, legislativo estadual, é para criar as leis que garantam esses botões nos ônibus intermunicipais. O transporte intermunicipal pode ser objeto de nossa legislação. Mas o mais interessante mesmo, que aí é uma indicação que nós vamos apresentar à Câmara de São Luís, é que seja feito um projeto nesse sentido, viu, para que seja criada essa obrigatoriedade do botão de pânico nos ônibus locais. Excelente iniciativa, viu? Tem mais uma participação do Pedrinho, do bairro do Maiobão. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, minha amiga Mônica e o meu amigo Wilson Lima. Minha amiga, é o seguinte, rapaz, será que esse Brasil só vai para frente só com base de corrupção? Diz que prenderam esse Michel Temer, diz que a bolsa caiu e o dólar subiu. Que diabo é isso, hein? Em vez de melhorar, parece que só vive em função da corrupção esse país. Boa tarde, é o Pedro aqui do Maiobão. Ok, obrigada, Pedrinho, pela sua participação. Madeira conosco na linha do 2108-6329. Boa tarde, Madeira. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, o Renato Júnior. Boa tarde ao Barreto, os ouvintes da Rádio Timbira. Doutor Iglesias foi aquele que foi diretor do Socorrão, foi isso? Alô? Boa tarde. Foi diretor do Socorrão. Doutor, eu achei muito pertinente, viu? E oportuna essa sua colocação. O senhor, na verdade, reflete o sentimento de muitos brasileiros que as criações desses municípios, na verdade, tem que ter uma avaliação criteriosa. Criaram 81 municípios que, na verdade, não tinha a menor condição de ser emancipado para cabide de emprego, e a gente vê que o município não desenvolve nada. Você tem muito coerente e pertinente essa sua colocação. Agora, doutor, a saúde, na verdade, o doutor Flávio Dino encontrou a saúde num caos tremendo e que ainda continua ainda. Às vezes, o cidadão, para marcar uma colonoscopia agora, para dezembro, aí, na verdade, aqui indicaram para a Clínica Santo André, agora para o dia 16, eu optei, não sei se a Clínica Santo André tem essa estrutura para fazer esses exames, mas eu optei para... Mas é uma maneira, eu achei até interessante,
é uma maneira de você equacionar o problema de imediato de saúde, abrindo o leque para essas clínicas. Eu, na verdade, estou gostando da sua entrevista. Agora, doutor, eu, na verdade, saí candidato também a deputado estadual, passei alguns locais ali, nós da Guarda, ali era o senhor, dominava por ali, até no pequeno Baculituba, em São Bento, o senhor tinha alguém interessado lá para lhe jogar na cama, na Assembleia Legislativa. Eu acho que pelo seu posicionamento, o senhor vai... o Maranhão vai ganhar muito com a sua eleição e a gente espera que na área de saúde, como o senhor é médico, né, a gente pode dar um avanço gigantesco. Um abraço, boa tarde, estamos nas escutas. Madeira, você quer falar? Na verdade, é agradecer realmente pelas palavras aí, foi uma fala elogiosa do nosso amigo, né? A gente fica feliz por realmente ter essa repercussão positiva para quem nos ouve, mas assim, a gente tenta levar a nossa vida pública com uma solidez de posicionamento e com a óbvia necessidade de não estar se escondendo. A gente, infelizmente, está acostumado aqui no Maranhão com um tipo de parlamentar que ele se esconde na hora que ele tem que se posicionar. Por quê? Porque às vezes é desagradável você dizer o que precisa ser feito. E nem tudo a gente consegue resolver a partir do princípio do milagre ou da árvore de dinheiro que brota do chão e faz os problemas serem solucionados com passe de mágica. A gente tem que ter um pragmatismo evidente aí nas nossas ações, saber realmente de onde saem os recursos para cada tipo de ação e, obviamente, ter a responsabilidade de ter o papel fiscalizatório na aplicação de tudo que a gente faz. A gente, por exemplo, tem gente aí que na época de fazer uma apresentação de um projeto que faça uma alteração tributária, ele se esconde. Por quê? Porque tem medo da impopularidade. Eu acho que a gente tem que ter medo realmente de ser da política omissiva, dessa coisa que não se posiciona, porque as pessoas elas são capazes de aceitar quase tudo. A única coisa que eu sei que a população do Maranhão não vai aceitar mais aí da classe política é a omissão, é covardia, é se esconder realmente na hora que são votadas as coisas importantes e que o Estado precisa. Nem sempre é o que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, isso aí é como na vida real. Nem sempre a gente vai fazer só elogio uma pessoa que convive conosco. A gente, pelo bem dela, às vezes a gente é forçado a tomar algumas atitudes e fazer alguns posicionamentos para que realmente as coisas entrem nos eixos, né? Olha, a participação do Edgar do Parque Araçagi. Boa tarde, Mônica. Aproveitando a oportunidade, pergunto para o deputado Iglesias como ele avalia o programa Mais Médicos e que nota ele daria para o governo Bolsonaro na área da saúde. Agradece e tem mais uma participação dele aqui por áudio. Boa tarde, Mônica. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado. Como ele avalia o programa Mais Médico e que nota ele daria ao governo Bolsonaro com esse diz respeito à área da saúde? Obrigado. Acabou gravando aqui. Ótimo, ele fez a gravação. O conteúdo basicamente é o mesmo. Primeiro, o Mais Médicos, ele é um programa de governo, foi gestado aí nos governos petistas, os governos anteriores, que ele tem uma visão boa, que é interiorizar o médico e garantir as condições financeiras, no caso, para que ele se estruture lá dentro. Foi feita a questão da estruturação financeira, mas óbvio que não foi ainda, não ganhou ainda sua finalidade completa, porque não se fez o reparo da situação estrutural. O médico se fixar com condições mínimas lá dentro, e é por isso que uma vez ou outra, né, alguns profissionais não ficam muito tempo naqueles municípios com menor condição de estrutura. Mas é um projeto que na sua concepção ele é muito bom, a população realmente precisa ter o médico mais perto, experiências bem-sucedidas de medicina da família, elas se mostraram em longo prazo favoráveis. Por quê? Porque tem um médico lá próximo verificando os problemas no nascedouro, né? E a outra parte que você perguntou aí, referente à saúde do governo Bolsonaro, eu, como pessoa responsável que sou, apesar de, do ponto de vista de orientação político-partidária, ser diametralmente oposto ao que o governo Bolsonaro prega, eu não posso, nesse momento inicial, dar uma nota para avaliar a saúde, porque o Ministério ainda está se organizando.
Uma coisa que eu achei positiva que aconteceu foi uma reunião que tiveram na semana passada com o ministro lá, o Luiz Henrique Mandetta, que sinalizou, o recurso não chegou, então obviamente a gente está tratando de sinalização, que um aporte da ordem de 130 milhões de reais para o Maranhão, para auxiliar nas ações, tanto nas ações de atenção básica, 100 milhões de reais, e se não me, ou creio que foi o contrário, 30 milhões para atenção básica e 100 milhões para atenção realmente para as ações de média complexidade. Então, querendo ou não posso dizer que isso aí foi um movimento errado do governo Bolsonaro. Então, prefiro realmente, para me posicionar de maneira responsável, aguardar um pouco mais, dar um período aí de pelo menos 6 meses a 9 meses para que a gente tenha de fato uma noção realmente das ações de saúde do governo enquanto políticas públicas e possa fazer a valoração delas, fazer o julgamento delas de uma maneira isenta. Deputado, qual o seu posicionamento em relação à base de Alcântara, para a gente encerrar, que você está já só olhando o relógio aí? A base de Alcântara, para mim, ela é uma questão que ela tem uma importância estratégica para o Brasil. Não tive acesso ainda à minuta do acordo para me posicionar de uma maneira efetiva, de colocar para o nosso jurídico fazer uma análise pormenorizada do que é vantagem nossa, o que não é vantagem nossa, o que é perigoso para nós, o que é perigoso principalmente para toda aquela comunidade quilombola ali no entorno de Alcântara, que obviamente tem a sua dinâmica de vida comprometida, as pessoas ali inclusive são submetidas a riscos pelo fato de morar do lado de uma base espacial, né? Nós temos questões de soberania ainda a serem tratadas. A proposta é uma proposta que não foi discutida, e isso deve ser frisado no Congresso Nacional. Há um grito realmente de insatisfação dos deputados federais do Maranhão, da bancada maranhense, com o fato do acordo não ter discutido aqui com o Legislativo os termos do acordo, mas esse acordo, inclusive, para ele ser vigente, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, há ainda uma articulação política de uma fase de discussão que a gente espera participar. Mas, em princípio, eu não sou contra a colocação desse convênio. Por quê? Porque pode aproveitar melhor o centro de lançamento de Alcântara, que hoje é meramente figurativo. Depois daquele acidente que a gente teve lá, não houve mais lançamento de foguete, só teve lançamento de sondas aí a uma distância que, se não me engano, não chega a 10 quilômetros aí dentro da atmosfera. Então, assim, nós temos um centro de lançamento que não lança praticamente nada hoje aqui ainda. Então é uma propriedade de interesse estratégico. O lançamento dos foguetes em Alcântara, ele economiza aí de 43% a 50% de combustível. Então, combustível ainda é o principal custo o custo operacional do lançamento de foguete. Então é extremamente interessante, vantajoso, e a gente tem com certeza aproveitar melhor essa estrutura, mas ainda não tem um juízo de valor consolidado sobre os termos do acordo. Muito bem. Deputado, só aproveitando aqui a oportunidade, transmitindo aqui o abraço do Dr. Roberto Cavalcante, da Ouvidoria do Estado, está nos acompanhando, esteve ontem aqui, hoje ele já mandou mensagem aqui dizendo e manda um abraço à Vossa Senhoria, dizendo que está acompanhando e parabenizando pelo excelente trabalho lá na Câmara. E também agradecer pela sua presença aqui. E já convidar para voltar, para passar mais tempo, para responder aos nossos ouvintes. A gente tem muita coisa para conversar. Agradeço demais, agradeço aí a mensagem do Dr. Roberto Cavalcante, né, o carinho dele, externo da mesma forma para ele. Agradeço a você, Renata, a você, Mônica, toda a estrutura aqui da Rádio Timbira pela oportunidade, principalmente a todos que nos escutaram, que estão nos ouvindo até agora, e com certeza a gente vai voltar aqui, é um ambiente muito agradável, a gente considera que está entre amigos e gostamos de exercer o nosso papel legislativo no que a gente tem que fazer, principalmente que é prestar contas realmente do nosso trabalho ao povo do Maranhão. Nós sabemos que os deputados estaduais, os políticos de maneira geral, do ponto de vista estrutural, eles são muito caros ao Estado, então é necessário realmente que eles trabalhem. Eu, diariamente, não saio antes de 8, 9 horas da noite, tem dia que a gente sai 11 horas da noite do gabinete durante a semana, por vezes vou ao final de semana lá para resolver algumas questões. A equipe nossa realmente é uma equipe disposta, é um regime de semi-escravidão que a gente trabalha com eles dentro do gabinete, brincadeiras à parte, mas a gente gosta do que faz, ama o que faz, e com certeza daqui a 4 anos a gente quer olhar para trás e ter orgulho realmente da trajetória. É isso que a gente persegue aqui enquanto parlamentar. Muito bem, final de entrevista muito boa, são 15 horas e 21 minutos, você está ouvindo Contraponto aqui na nossa Rádio Timbira, tá certo?